Amém? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 63. Como hoje é dia dos pais, a gente vai fazer uma reflexão sobre pai. Mas a mensagem não é só para os pais, a mensagem é para todos nós. Mas nós vamos ver algumas coisas da figura do pai. E se é da figura do pai terreno, também passa a ser da figura do pai celeste. Isaías capítulo 63. Versículo 16. Somente esse versículo. Amém? Mas tu és o nosso pai. Ainda que Abraão nos não conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão nos não conhece, Israel não nos reconhece. Ele está falando aqui do pai celeste e está falando do pai terreno. Ele está dizendo que ainda que o pai terreno não reconheça, o pai celeste não abandona jamais. Eu queria refletir com os irmãos sobre o tema, o desafio de ser pai. Você já parou para pensar? Só os pais sabem o grande desafio que é ser pai. E os que não são pai, um dia serão pais. Então, vale a pena prestar atenção. E os que não são pais, são mães, né? Vão entender bastante o que a gente fala aqui e vão aprender alguma coisa também sobre os conselhos que a Bíblia, que a palavra de Deus nos dá sobre esse grande desafio de ser pai. Ser pai, eu vejo 4 coisas principais. Primeiro, eu queria saber o que é ser pai, na sua opinião. Você não precisa me responder, mas para pensar o que é ser pai. Na minha opinião, o que é ser pai? Então, faça uma reflexão aí. Alguns vão chegar à conclusão de que ser pai é ser provedor. Você concorda comigo? Pai é aquele que é a figura que provê para dentro do lar. Estamos falando de uma família normal, estruturada, com pai, mãe e filhos. Essa é a visão de pai que nós queremos ter aqui nessa noite. Então, a gente chega à primeira conclusão que ser pai é ser provedor. É aquele que provê o sustento para o lar. Amém ou não amém? Amém? Segunda coisa que talvez você tenha pensado aí. Ser pai é ser protetor. Concordo? Também. Ser pai o pai é a figura que protege a família. É aquele que está buscando a proteção o tempo todo. A mãe protege, sim. Mas o pai, por ser, vamos dizer assim, fisicamente mais forte, ele chama mais a responsabilidade para si da proteção do lar, da proteção dos filhos, da esposa e tudo mais. Terceira coisa que a gente vê que o pai, ele funciona, ele representa a lei dentro do lar. Sim ou não? O que é a lei? É aquelas regras, né? Isso pode, isso não pode. Isso aqui pode, isso não pode. Isso aqui deve, isso aqui não deve. É o legislador, é meio que o legislador. Então já temos três coisas. Pai é provedor, pai é protetor, pai representa a lei e pai coloca os limites. Essas 4 coisas, dá para a gente refletir nessa noite sobre isso? O que vocês acham sobre ser pai? São grandes desafios, sim ou não? São grandes desafios. Principalmente nos dias em que nós temos vivido, em que a figura do pai tem sido muitas vezes distorcida, ou muitos pais acabam sendo o algoz do próprio filho. Muitos não conseguem administrar dentro de si as emoções de um pai que o feriu, que o machucou, e transferem essa figura do pai que o feriu, que o machucou, para Deus, que é o Pai Celeste. Muitos não querem, existem estatísticas sobre isso, eu não pesquisei, não gosto muito de ficar falando de estatística, isso é coisa mais para americano que gosta de estatísticas, mas existem sim estatísticas de que pessoas não conseguem se relacionar com Deus por conta da frustração que tiveram com o pai terreno. E a figura de Deus como pai acaba refletindo
em alguém que pode ser o seu algoz, na cabeça desse que sofreu talvez uma decepção, uma frustração com o seu pai terreno. Bom, vamos analisar então esses quatro desafios de ser pai. O primeiro, o pai como provedor. O pai como provedor, ele provê, dentre tantas coisas, a primeira que a gente se preocupa mais, porque eu também sou pai, qual é? O alimento, né? Então temos 3 coisas principais nas quais o pai costuma se preocupar habitualmente. Primeiro, o alimento. Segundo, a vestimenta. E terceira, o abrigo, um lar, a casa. Não é isso? Até aqui tudo bem? Pois bem, o problema é que muitos de nós para aí. Muitos de nós para na provisão material. Eu já encontrei com centenas de pais e 90% deles falam a mesma coisa. A minha família está bem, eles têm tudo. O tudo normalmente é representado pelo ter, pela posse, por aquilo que é mensurável financeiramente. Você que é pai, é assim ou não é o nosso sentimento? Vamos ser francos com nós mesmos. Quando a gente provê tudo, a gente acha que a nossa família está bem porque a gente está dando tudo que os nossos filhos, a nossa esposa precisa. Porque materialmente não falta nada. Não é assim? Materialmente tem o alimento, materialmente tem a casa, materialmente tem a vestimenta. Mas será que a figura do pai provedor seria só para isso? Será que Deus levantou o pai como provedor somente para que esse pai providenciasse o alimento, a roupa e o abrigo para morar? Você crê nisso? Eu não creio. Essa é uma das tarefas do pai como provedor. É um dos desafios, e nos dias atuais, muito grande, né? Porque a crise, ela atinge a todo mundo, não atinge só aqueles que não creem, atinge os que creem, os que não creem. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos, e tudo sucede igualmente a justos e injustos, ou seja, se você crer ou se você não crer, a Bíblia diz que o mal pode te atingir sim. Tem um versículo que diz que o maligno não nos toca, mas tem todo um contexto que precisa ser analisado por trás e que não é o caso agora. O pai, ele providencia, ele dá tudo materialmente. Materialmente é importante? Sim. Agora, vamos para o campo relacional. Será que o pai também foi posto por Deus como provedor na área do relacionamento? Sim ou não? Sim. Ele tem que prover a parte material, que é mensurável financeiramente, mas ele também precisa ser o provedor da parte que não tem como se mensurar financeiramente. Não tem como colocar um preço para aquilo. Não tem como colocar um parâmetro financeiro que possa ser medido no campo material. Algumas coisas que o pai precisa, alguns desafios que o pai precisa ter no campo relacional para ser um bom provedor. Ele precisa prover bem a amizade. Vocês concordam? Que nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Por quê? Porque a parte da autoridade fala muito alto. E se a gente não souber equilibrar isso, a parte da autoridade fala muito mais alto do que a parte da amizade, do relacionamento. E aí fica só o pai como o autoritário e o filho como obediente. E aí o relacionamento de amizade vai ficando de lado ao longo do caminho. E muitas vezes nós nos encontramos, como a gente pregou há 2 semanas atrás, na estrada da vida nos encontramos conosco mesmo e a gente vê que a gente deixou a amizade do nosso filho passar batida e a gente não conseguiu se relacionar e ser um bom provedor na área da amizade, na área relacional, no campo relacional, na área da amizade. Outra coisa que não tem como se mensurar financeiramente é a atenção. A gente dá tudo e acha que porque deu tudo, isso é o suficiente. Agora, para pensar comigo, quantos filhos se suicidam? A maioria dos suicídios na fase da adolescência e juventude, eles acontecem não em famílias pobres, mas em famílias ricas. Eles têm tudo, sim ou não? Tem tudo. Tudo que financeiramente alguém poderia desejar ter. É ou não é? E por que então que existe o maior número de suicídio nessas famílias de jovens? Porque eles têm tudo, mas falta o provedor relacional. Falta o tempo dedicado.
falta o andar junto, falta a parceria. Tudo isso são desafios na área relacional que nós pais precisamos observar. Tempo de qualidade. Qual o tempo que nós passamos com os nossos filhos? Isso não serve só para pai não, irmão. Serve para pai e para mãe. Isso serve para filho também. Porque a atitude não tem que partir só do pai. Tem que partir dos filhos também. Tem que partir nossa. Eu também sou filho. Tem que partir não só de cima, mas tem que partir de baixo para cima. Se nós, filhos, não vemos que o nosso pai tem dificuldade nessa área relacional, por que não dar uma forcinha? Pai não é dono da verdade. Ele precisa também da nossa ajuda como filhos. Então, amizade, atenção, tempo de qualidade, companheirismo, parceria e alegria são coisas que precisam ser providas por esse pai, e é um grande desafio. Todas essas coisas são intangíveis, não tem como mensurar financeiramente, tem? Não tem algo, não é palpável. Estão no campo das emoções, estão no campo dos sentimentos. Algumas famílias têm pouco materialmente. Quer ver uma coisa? Para pensar, você deve conhecer alguém assim. Famílias que financeiramente têm muito pouco como provisão. Moram numa casa simples, se vestem de maneira simples e comem de maneira simples, mas dão inveja a muita gente. Você conhece alguém assim? Eu conheço um monte. Pessoas nas quais você olha para aquela família e diz assim: eu queria ter uma família assim. É ou não é? Mas não tem dinheiro, pastor. Não tem uma casa boa de luxo. Não tem um carro, andam a pé. Se vestem das roupas que sobram dos que têm um pouco mais. Mas a paz e a felicidade, a alegria e a harmonia reina de uma forma tremenda nesse lar. Você conhece alguém assim? Em contrapartida, existem lares que possuem muito. São pessoas que têm abastança. Mas quando você olha para a vida, você diz assim: eu nunca gostaria de ter uma família assim. Olha só como que eu vou dizer? A contradição. Aquilo que às vezes a gente busca com tanta intensidade, que é o ter, que é o possuir, que são os bens, que são as coisas mensuráveis financeiramente, que são as coisas tangíveis, elas não podem de maneira nenhuma comprar as coisas que são intangíveis. O que é mais importante então nessas duas coisas? O que é que você preferia? Ter um lar simples, que não faltasse o alimento, apesar da dificuldade de consegui-lo, mas que a paz reinasse naquele lar, ou ter um lar onde você pudesse ter todas as coisas que você desejou na vida, mas que ali não houvesse paz? Dá para entender o porquê da grande quantidade de suicídios na área da juventude, porque falta a presença do pai provedor na área do relacionamento. O pai provê o material e se esquece de estar tempo junto. Teve uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, e eu conheci o policial que estava naquele dia do suicídio, que foi atender o suicídio. Um jovem de 17 anos havia se suicidado com um tiro no ouvido. E ao lado do corpo tinha uma carta. E o policial, ao chegar no local, leu a carta. E o jovem estava escrevendo para o pai: pai, eu estou me suicidando, porque você me deu tudo o que eu precisava financeiramente, mas nunca sentou comigo para um diálogo. Mas nunca sentou comigo para me dar uma instrução. Nunca investiu tempo em mim. Tudo que eu precisava ter financeiramente eu tinha. Mas o que eu queria ter do meu pai, eu nunca tive. Dá para imaginar, se essa carta chegasse às mãos do pai, aquele policial disse que ele não teve coragem. Ele pegou aquela prova, guardou com ele e omitiu aquilo. Ele confessou isso pessoalmente para mim, há muitos anos atrás. Agora imagina um filho tirando a própria vida porque tinha um pai, mas aquele pai não era um pai presente. Tudo isso que a gente está falando aqui, você vai imaginando isso no campo Deus para com o ser humano. Portanto, a gente, para fechar esse tópico do provedor, algumas famílias têm tão pouco materialmente, mas são ricas. E algumas famílias
têm muito financeiramente, mas são pobres. Dá para entender? Dá para digerir aí? Amém? É preciso prover o material, mas é preciso prover principalmente o relacional. Como você tem sido como provedor? É a pergunta que eu faço para cada um de nós nessa noite, não só os pais, mas como você tem sido como um provedor. A resposta você dê a si mesmo. Segunda coisa que nós observamos é o pai como protetor. O pai como protetor é aquele pai que, quando alguém mexe com o filho, o pai fica bravo, vira Mike Tyson, vira ou não vira? Mexe comigo, mas não mexe com meu filho, não é assim que a gente fala? O filho, quando está em apuros, o que ele faz? Vou chamar meu pai. Não é verdade? A gente que já foi criança aí, né, que brigava na rua, né, na escola, quando vinha alguém maior para poder pegar a gente, o que você fala? Vou chamar meu pai, hein? Né? Quem já se envolveu num monte de besteira dessa aí? Ninguém que tem coragem de levantar a mão. Eu já me envolvi. Amém. Aí a primeira coisa que a gente pensa, vou chamar meu pai, porque o pai é grande, o pai é aquele que protege. Meu pai não vai deixar acontecer nada comigo. O pai acaba sendo, para nós, filhos, o herói. Sim ou não? Pelo menos deveria ser, né? Às vezes não é, mas deveria ser. Como protetor de quê? Dos adversários físicos e externos, como a gente acabou de falar agora. Mas, além desses adversários físicos e externos, existem adversários, da mesma forma que no provedor, existem adversários que não são vistos fisicamente e que são os piores adversários que nós precisamos ensinar os nossos filhos a enfrentar. Quer ver? Os adversários invisíveis, eles são internos. Vamos ver alguns. Orgulho. Você acha que é um adversário para o filho? Sim ou não? Soberba. Dá para ver a soberba em algum lugar? A não ser quando ela é demonstrada por uma pessoa. Ganância. Mentira. Arrogância. São adversários que minam as forças dos nossos filhos, sim ou não? Que destroem os nossos filhos, sim ou não? Sim. Destroem muito mais, quem sabe, do que os adversários físicos que a gente consegue ver. E que consegue, por ver, colocar para correr muitas vezes. Esses aqui são os mais difíceis e que a gente precisa proteger os nossos filhos. Claro que cada indivíduo é um indivíduo, mas se você parar para pensar que o seu filho, quando tem um tempo de qualidade com você e tem em cada um de nós exemplo, esse filho vai seguir o seu exemplo. Qual é o exemplo que você tem dado, que nós como pais, independente de pai, mas pai e mãe, tem dado para os filhos? É uma pergunta que cabe ser respondida por cada um de nós. Eu sempre conto, eu já contei aqui, mas eu vou repetir, eu acho que a maioria não estava, de um amigo lá no Rio de Janeiro, que ele tinha um pacote de biscoito, a filha estava sentada na minha casa, e ele pegou o pacote de biscoito e colocou na boca, encostou a boca do pacote de biscoito e botou o pacote de biscoito ali. A filha pegou o pacote de biscoito e foi fazer a mesma coisa. Ele brigou com a filha. Não faça isso, não pode fazer dessa forma. Só que ele tinha acabado de fazer. Aí a filha, muito esperta, disse assim: pô, pai, você acabou de fazer? Não, mas você não pode. Aí depois que ela saiu, eu falei assim: rapaz, com filho não funciona esse negócio. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso aí é conversa. O filho vai olhar o que você faz, ele vai imitar o que você faz. Se você estiver fazendo certo, ele vai fazer certo. Se você estiver fazendo errado, ele vai fazer errado. Filho imita os pais. É assim ou não é? Na grande maioria, sim, né? Então, se o pai precisa ser protetor, que seja também protetor das áreas invisíveis que a vida cerca aos filhos, da soberba, do orgulho, da mentira, da ganância, da arrogância. Como é que a gente consegue fazer isso? Diálogo. Se não houver diálogo aberto, se não tiver um bate-papo aberto, essas coisas são inimigos que fatalmente vão vencer os nossos filhos no decorrer da vida. E você deve conhecer um monte de gente que, por conta de não ter esse diálogo com os filhos, ou os filhos não terem tido um diálogo com os pais, os filhos entraram por caminhos que hoje são difíceis de voltar, porque isso acaba afetando o caráter do filho. A formação do caráter se torna corrompida por conta desses adversários invisíveis que os pais têm que estar ligados, pai e mãe, não só pai.
Os pais têm que estar ligados, para quando vê que está surgindo uma pontinha de soberba, chamar o filho e dizer assim, não é dessa forma. Está surgindo uma pontinha de arrogância, vem cá, não é dessa forma. Mas se não houver o diálogo, o filho vai errando, e aquilo vai formando o caráter do filho, da filha, seja de que forma for. E aquilo depois fica tatuado e passa a fazer parte do ser humano. E você sabe como eu, que para se livrar desse tipo de inimigo é muito difícil, só um milagre da parte de Deus. É muito difícil se livrar da soberba quando a soberba domina a gente. É muito difícil se livrar do orgulho quando o orgulho domina a gente. É ou não é? Estou falando alguma mentira? Estou exagerando? Não. É preciso ensinar. Bom, se eu tenho que providenciar, se eu tenho que ser o protetor desses inimigos invisíveis que querem atingir os meus filhos, o que eu tenho que ensinar para eles então, pastor? Humildade. Eu preciso ensinar a simplicidade. Eu preciso ensinar a verdade. Eu preciso ensinar o amor. Porque não adianta você dizer para o seu filho, você tem sempre que falar a verdade. Seu filho vive pegando você mentindo. Quer ver um exemplo? Liga alguém para você na sua casa. Aí seu filho atende. Quem é? Quem é? É fulano. Diz que eu não estou não. Diz que eu não estou não. Né? Você já viu isso? Pois é, né? Só acontece lá. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém que acontece essas coisas. Graças a Deus. Como é que eu vou ensinar o meu filho a ser verdadeiro se na hora que eu preciso demonstrar aquilo com gestos e atitudes, eu estou ensinando ele a mentir? Às vezes em pequenas coisas a gente falha de uma forma terrível. São os detalhes que fazem a diferença na vida, você concorda? Não são as coisas grandes. As coisas grandes a gente está armado contra elas. As coisas grandes elas vêm, a gente já está preparado para elas. Mas são as pequenas coisas que vão minando, que vão destruindo. Quer ver uma coisa? Uma grande árvore nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, caiu depois de ter sido atingida por centenas de raios. Vários e vários raios caíram naquela árvore e ela nunca foi ao chão. Uma árvore muito grande, com um tronco muito grande. E um belo dia, do nada, a árvore caiu. Foram averiguar por que ela tinha caído. Cupim. Raios poderosos não conseguiram derrubar aquela árvore, mas milhares e milhares e milhares de cupins foram destruindo aquela árvore. E aquela árvore foi ao chão. Se você pegar um cupinzinho e você olhar para ele, isso aqui não faz mal nenhum. Acabou o cupim, é ou não é? Agora junta um monte de cupim que você vai ver qual estrago que ele faz. Você já viu o estrago que o cupim faz? Eu já vi. Aliás, aqui em Rio Grande tem muito cupim por causa da umidade. Muito. Então você sabe o estrago que ele faz no móvel da sua casa, no telhado, aquelas casas quando tem as madeiras do telhado. A gente sabe muito bem o estrago que faz. Exatamente o que acontece com as coisas pequenininhas que a gente não vigia. Porque a gente está preparado para as grandes. A gente fica alerta contra o adultério. A gente fica alerta contra o roubo. A gente fica alerta contra o crack. Mas a gente não fica alerta contra as mentirinhas. Com as coisinhas erradas. Com o troco que alguém te dá a mais e você não devolve, o teu filho viu. Essas coisas vão formando um caráter distorcido e deturpado na vida daqueles que estão nos observando. É preciso ensinar a humildade. Eu vou repetir uma frase que eu falei aqui essa semana para um grupo, uma parte da igreja, um grupo que estava aqui, a gente se reuniu e eu falei essa frase. Qual é a diferença do humilde para o soberbo? Você sabe? Porque Deus resiste ao soberbo. Sim ou não? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus, ao soberbo, ele não quer muita conversa, vamos dizer assim. E qual é a diferença do humilde para o soberbo? Eu fiz uma análise. O soberbo, e aí eu vou até um pouco além, o pessoal que ouviu a ministração, eu vou um pouco além agora. O soberbo, ele sabe que é bom em determinada área da vida. Porque ele sabe que é bom, ele pisa em todo mundo que não é tão bom quanto ele. Ele usa as pessoas. Ele machuca as pessoas. Ele humilha as pessoas. Ele fere as pessoas. Esse é o soberbo. Eu sou mais do que você. Então ele olha para você de cima para baixo. Como se ele fosse superior. Como se, quando ele morresse, o caixão dele vai exalar perfume francês. Não vai feder igual o meu seu. Não tem diferença nenhuma. A mesma porcaria. Morreu, acabou, vai feder.
Não tem como. Não vai levar nada dessa vida, como nenhum de nós vai levar. Mas esse é o soberbo, ele olha para todo mundo e porque ele é bom e sabe que é bom, ele então pisa e humilha os outros. E o humilde? E aquele que é humilde? Ele é bom, sabe que é bom, mas ajuda ao próximo a ser tão bom quanto ele ou melhor do que ele. É uma grande diferença ou não é? É uma grande diferença. O humilde, ele sabe que é bom, mas porque ele sabe que é bom, ele não usa daquilo para o qual ele se preparou bem para humilhar ninguém. Ele usa aquilo para ajudar o próximo. Essa é a diferença. Agora tem uma outra que eu não falei para o pessoal que estava aqui no dia. Tem aquele camarada que é soberbo e não sabe droga nenhuma. Ele pensa que sabe, e aí ele se acha melhor que todo mundo, porque ele pensa que sabe, ele se engana, e aí ele começa então, o nariz dele fica lá no teto. Ele não sabe nada. Tem o que sabe que é bom, e usa disso para pisar nos outros. Tem aquele que é humilde, que usa da sua sabedoria para ajudar o próximo, e tem o soberbo que pensa que sabe, mas não sabe nada. Esse é pior ainda, né? Porque ele não sabe, acha que sabe, e quer humilhar os outros sem saber. Esse é pior ainda. Então é preciso ensinar aos nossos filhos a humildade, a simplicidade, a verdade e o amor. Essas coisas são valores. Valores não se compram no supermercado. Valores não se compra, não tem como mensurar financeiramente. Então esse é o pai protetor. Dá para você imaginar Deus em relação a cada um de nós como pai provedor, como pai protetor? Amém ou não? Amém. Terceira coisa, para a gente caminhar para o final. O pai como legislador. Eu coloquei aqui. É um desafio ser pai como legislador. O que é ser um legislador? É colocar as leis, as regras. O que deve ser seguido. Como é que a gente vive a vida nessa nação brasileira? Existem leis. Temos aqui advogados, tem as leis. As leis precisam ser obedecidas. E se a gente não obedece às leis, o que acontece? Vem uma punição para elas, não é isso? Por que é que tem um monte de gente na cadeia? Porque não observaram a lei. A lei que foi posta como regra, como diretriz, para que se possa viver em sociedade de forma saudável, respeitando um ao outro. A lei, o legislador é aquele que coloca o que é certo e o que é errado, o que se deve fazer e o que não se deve fazer, e o que se pode fazer e o que não se pode fazer. O pai tem essa figura dentro do lar. Vocês concordam? A mãe está sempre ajudando o pai, sempre auxiliando. O pai que ouve, né, que não é aquele que é cheio de si, mas ouve a esposa, é sábio. Isso é sabedoria. Ouvir é sabedoria. A esposa, ela consegue enxergar muitas coisas, um pouco mais do que nós, homens. As mulheres são assim, vocês concordam? Hein? Agora ninguém falou. Quem falou amém? Só uma mulher, duas mulheres. Os pais, os homens aqui, concordam que as mulheres têm uma sensibilidade muito maior que nós? Vamos dar o braço a torcer, né? A gente tem que reconhecer. Sem elas, a nossa vida seria bem mais pobre. Concorda? É difícil criar filho, só o pai criar filhos. Se não tiver a figura da mãe, fica bem complicado. Por quê? Porque a mãe tem uma sensibilidade. A mãe, com a sua sensibilidade, ela ajuda o pai a colocar as diretrizes, como o legislador que a gente está falando aqui. O que pode e o que não pode fazer. Para proteger o filho de si mesmo. Quando as leis não são obedecidas, existe uma punição para elas, sim ou não? Existe. No campo físico, material, como cidade, como estado, como nação, se as leis não forem obedecidas, para toda lei que não é obedecida, existe uma punição. Assim também deve ser dentro do lar. O problema é que muitos de nós, pais, pai e mãe, não colocam os limites, as regras para os filhos. E aí o filho fica sem parâmetro. O que eu posso, o que eu não posso fazer? E aí, como nós não deixamos claro o que pode e o que não pode fazer, o filho faz. Depois que ele faz errado, à luz daquilo que a gente acha que está errado, a gente pune. E aí pune sem o filho saber por que está sendo punido. Isso é a pior coisa que existe. Imagine se entrasse aqui agora um policial e prendesse alguns de nós e falasse assim: você está preso. Mas por quê? Não interessa, você está preso. Mas por que eu estou preso? Não interessa, você está preso. Sem te explicar o porquê. Você gostaria disso? Ninguém gostaria. Então é preciso deixar claro as regras, aquilo que pode e aquilo que não pode, e dizer, se você fizer aquilo que eu estou dizendo que não pode, para aquilo que não pode haverá uma punição. Essa punição é para o mal ou é para o bem?
é para o bem. Essa punição é para corrigir e para não deixar que o filho cresça de maneira distorcida. Quarto lugar e último, o pai como limitador. Até onde o filho pode ir e até onde o filho não pode ir. Existem pais que não colocam esse parâmetro. Existem pais que não colocam esse limite. Às vezes vão para os dois extremos. Os filhos não têm limite nenhum, completamente desequilibrado, ou seja, sem equilíbrio, geram adultos problemáticos. Os filhos com muito limite também geram adultos problemáticos. Você concorda? Meu filho, você não pode isso, não pode. Você dá uma regra do que não pode. Aí o filho fica olhando e fala assim: o que eu posso então? Nada. Eu conheço pessoas que não deixam sequer os filhos brincarem na praça. Aliás, eu conheci em frente à casa onde eu morei, todos já são falecidos. Existia, a minha mãe e o meu pai sempre contavam que existia uma família, todos já são falecidos, por isso eu vou citar, mas não vou citar nome. E eles todos, era pai, a mãe e 2 filhos, um casal de filhos. Todas as crianças brincavam. A rua onde eu morava uma esquina de um cruzamento bem tranquilo, e aí tinha um largo bem grande. E todos os garotos ali, da época do meu pai, jogavam futebol. E os filhos daquela família não podiam jogar futebol, tinham que ficar sentados do lado do pai e da mãe, na frente da casa, vendo as crianças brincarem, mas lá eles não podiam. Excesso de limites. O que aconteceu? A filha morreu precocemente. Ninguém sabe por quê. Na juventude ela morreu. Deu um problema que ninguém sabe o que foi e ela morreu. O filho, aos 21 anos, agora eu sou livre, se enfiou no álcool. Nunca mais conseguiu sair. Morreu um dia bêbado. Dentro de casa, caiu, bateu com a cabeça e morreu. Pais que não souberam colocar limites. Colocaram limites em excesso. Em contrapartida, existem pais que não colocam limites. Os dois extremos, irmãos, são perigosos. Os dois extremos geram jovens e adultos problemáticos. Porque o filho sem limites, ele vai fazer tudo que der na telha. Tudo aquilo que vier na cabeça. É assim ou não é? Você acha que nós, que já fomos jovens, aliás, eu sou jovem, né? Bem jovem ainda, apesar de não parecer, mas sou. Nós que somos jovens ainda abaixo dos 90 anos, melhorou, né? Jovens abaixo de 90 anos, melhorou. Nós que somos jovens abaixo de 90 anos, já passamos por isso. Precisávamos dos limites. Sabemos que se a gente fosse além daquele limite, e se não tivéssemos ninguém que nos orientasse a não passar daquele ponto, depois daquele ponto poderia ser muito perigoso. É ou não é? E porque muitos jovens não têm esse limite, eles entram pelas drogas. Eles entram por caminhos que depois fica difícil de retornar. Por quê? Porque os pais não colocaram limites. A gente pensa que amar o filho é deixar o filho fazer tudo. Não. Está errado. Amar o filho é ensinar o que pode e o que não pode. É colocar com sabedoria. Se você não tem, peça a Deus, porque a Bíblia diz que Deus dá livremente e não cobra. Ele é o dono da sabedoria. Se nós não temos sabedoria, precisamos buscar em Deus para colocar limites saudáveis, limites com equilíbrio, para que o filho saiba até onde pode ir e ali, com o limite, ele possa se sentir protegido e não largado no mundo. Pode até ser uma palavra dura, mas não é imprópria. Pode ter certeza disso. É preciso ter coragem para colocar os limites com equilíbrio. Eu vou dar um exemplo bíblico de um pai que não soube colocar limites nos seus filhos. Que por falta desse equilíbrio ele perdeu os filhos e perdeu a própria vida. Eli. Você já ouviu falar em Eli? Eli era um profeta do Senhor, lá no Antigo Testamento. Eli profetizava. Foi escolhido de Deus. Era escolhido de Deus. Era servo de Deus. Era servo de Deus. Deus falava com ele para transmitir ao povo. Deus falava com ele para transmitir ao povo. Portanto, alguém, diríamos assim, entre aspas, especial, foi separado do povo para uma obra especial. Nesse sentido,
Não que ele fosse melhor do que os outros. Pois bem, os filhos de Eli, diz a Bíblia, estavam fazendo coisas execráveis diante do Senhor. Sabe o que Eli fazia? Faz isso não, meu filho. Virava as costas e ia embora. Ô meu filho, já te falei para não fazer isso. O filho continuava fazendo e ele não estava nem aí. Quem conhece a história de Eli? Qual foi o fim dos filhos de Eli? Morreram. De tão execráveis, a palavra que a Bíblia usa é essa, que foram diante do Senhor. Deus os puniu com a morte. Eli, porque foi omisso, foi um pai omisso, que não colocou limites, que não colocou os valores como deveriam ser colocados. Os filhos fizeram da casa do Senhor uma bagunça. A casa de Deus, naquela época, o templo foi transformado em orgia pelos filhos de Eli. E Eli só dizia, não faça isso, está errado. E não tomava uma posição como autoridade de Deus que ele era. Quem sabe Eli achou que estava amando os filhos fazendo isso, deixando os filhos fazer o que quisesse, ainda que fosse algo completamente errado. Bom, os filhos morreram. E ele, quando recebeu a notícia que a arca do Senhor tinha sido levada, ele caiu, quebrou o pescoço e também morreu. Juízo veio sobre a família de Eli, porque ele foi um pai omisso. Ele foi um pai que não colocou os limites que deveriam ser colocados. Ele foi um pai que não teve sabedoria para colocar com equilíbrio as coisas que os filhos deveriam e não deveriam fazer. Mas o meu filho não quer fazer, o que eu faço? Você é autoridade, use de autoridade. Filho precisa aprender a obedecer o pai. O pai não tem que provocar a ira do filho, diz a Bíblia. Mas o filho tem que aprender a obedecer o pai. No Senhor, é o que a palavra de Deus diz. Os filhos também precisam ter sabedoria. Porque sabe qual é o grande problema? Filho sempre acha que está com a razão. Agora eu vou bater um pouquinho nos filhos também, né? O pai já apanhou muito. Os filhos sempre acham que estão com a razão. Os filhos sempre acham que sabem muito. Os filhos sempre acham que sabem o melhor caminho. Afinal de contas, já viveram muito nessa vida. 20 anos, 19 anos, 17, 16. Alguns mais experientes com 13. E acham que sabem tudo. Nós fomos jovens, a gente também passou por isso, não é verdade? A gente também achava que sabia tudo. Pai e mãe é sempre ruim para o filho nessa idade, adolescência, início de juventude. Por quê? Porque os pais querem colocar limites e os filhos não querem aceitar os limites. Acham que são donos do próprio nariz e sabem fazer muito melhor do que os pais fizeram. E como eu já repeti aqui uma dúzia de vezes, os pais já sabem os caminhos da vida, sabem as curvas perigosas, sabem onde tem buraco, onde tem abismo. E a gente tenta ensinar para os filhos, o pai que tem sabedoria ensina. Transmite o conhecimento que aprendeu com os erros da vida. E se você, filho, quer ser sábio, olhe para os erros do seu pai e não cometa os mesmos. Eu errei muito na vida, mas alguns erros que eu tive não foi porque eu olhei para o meu pai e vi o meu pai errado. Alguns erros que meu pai cometeu, e todos nós os cometemos, eu observei e falei assim, por esse caminho eu não vou. Está errado. E algumas vezes a gente entra por caminhos errados, porque a gente não olha os erros dos nossos pais. Se você sabe que o seu pai errou, não entre no mesmo caminho. Ajude ele a corrigir o seu erro, caso ele ainda esteja, mas isso é através do diálogo. É através do bate-papo. Ser sábio é aprender com os erros dos outros. Ser esperto é aprender com os próprios erros. Eu não preciso errar para aprender, é só olhar para o lado e ver o quanto as pessoas estão errando. Quer ver um exemplo disso? A gente não vai procurar o crack, as drogas, por quê? Porque você está vendo um monte de gente morrendo por causa do crack. Você está vendo um monte de gente morrendo por causa da cocaína. Está vendo um monte de gente com lar destruído por causa das drogas. Por que é que você não vai? Porque você sabe que lá é um caminho de morte. Mas a gente está falando de algo extremo. Pega as coisas pequenas e vê os erros que aqueles que estão à sua volta cometeram e não cometa os mesmos erros.
Existem dois caminhos, sempre nós temos uma escolha. Assim é o Pai do céu, para a gente concluir. O Pai do céu, ele é um Pai provedor. Ele tem provido sustento para você esse tempo todo. O Pai do céu, ele também é protetor. Ele tem te protegido. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. 24 horas por dia. Deus abençoa os seus amados enquanto dorme. Você está dormindo e Deus está trabalhando a seu favor. Deus não dorme nunca. Ainda que você ache que Ele esqueceu de você, Ele é Pai, e como Pai celeste, como nós lemos no versículo, ainda que o Pai terreno não tenha sido nenhum exemplo disso para você, o Pai celeste não falha nunca. O Pai celeste, ele continua sendo exemplo. Se você não tem como se espelhar no Pai terreno, porque o Pai terreno foi alguém que falhou com você, espelhe-se no Pai celeste. Ele quer se relacionar contigo. Ele quer te ensinar tudo isso que nós falamos aqui, o amor, o companheirismo, a amizade. Tudo isso Ele quer, mas depende da gente querer. Ele é o nosso legislador, é aquele que coloca para nós os limites, aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode. E Ele faz isso para o nosso próprio bem. Não é para nos punir, é para nos abençoar. E Ele é o limitador. Só que uma diferença o Pai Celeste tem dos pais terrenos. Ele te limita, mas não te proíbe que vá além do limite que Ele colocou. Essa é uma grande diferença. Nós, pais terrenos, dizemos: você não pode passar daqui. E se você colocou o limite, você vai fazer com que o seu filho não passe daquele limite. Só que nós somos livres em Deus. E porque somos livres em Deus, Ele nos deu perfeita liberdade. Ele coloca os limites e diz: ó, o limite é esse. Se você quiser ir depois desse limite, é com você, você é livre. E normalmente quando a gente passa do limite, dos limites que Deus colocou para nós, o resultado qual é? Dor, frustração, perda. E aí, para reparar essas perdas, somente nos reconciliando com o Pai. O problema é que muitas vezes a gente não vê o Pai Celeste como uma boa figura, justamente porque o nosso Pai terreno nos decepcionou. E a gente transfere toda aquela dor que o Pai terreno lançou sobre nós. A gente acha que Deus vai fazer a mesma coisa. Só que Deus não falha. Essa é a diferença. O Pai terreno pode ter falhado contigo, mas o Pai Celeste nunca vai falhar com você. Ele é perfeito, Ele quer o teu bem o tempo todo. Não basta ser pai, dizia uma propaganda. Tem que participar. Você que é pai, precisa participar da vida do filho. E você que é filho de Deus, precisa participar da vida do Pai. Chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Vamos louvar. Você recebe essa palavra como de Deus? Dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar? Vamos ficar de pé para louvar? Você já ficou sentado bastante tempo.
nós queremos te dizer o quanto nós te amamos. Porque o Senhor tem sido provedor, o Senhor tem sido protetor, o Senhor tem nos ensinado os limites para a nossa própria felicidade, para o nosso próprio bem. Queremos te agradecer pela tua proteção, queremos te agradecer pela tua provisão, queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor nos ensina a cada dia. Que essa noite seja abençoado de uma maneira especial e que essa palavra possa ficar guardada em nossos corações, que possamos colocá-la em prática dia após dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu fazer 2 anúncios, depois a gente vai se movimentar. Só um minutinho. Primeiro anúncio dos computadores eu já fiz. Se você tiver qualquer computador antigo, seja CPU, seja monitor, o que você tiver e quiser doar para abençoar nessa obra que a gente vai estar fazendo para abençoar vidas e ensinar mais uma profissão para eles, então traga para a igreja ou diga onde está que a gente vai buscar se não tiver como trazer. Segundo anúncio é que sábado próximo a gente vai ter um evento aqui na igreja, Café Colonial. Que horas vai ser o Café Colonial? Às 16 horas. Então nós vamos começar com todo mundo que vai vir às 16 horas. Eu tenho aqui uns convites. Você pode convidar quantas pessoas você quiser, mas tem que ser um convite certo. Não adianta você dizer para mim, vai vir 20 pessoas, me dá 20 convites, e depois só convidar um e levar convite à toa. Então, aquelas pessoas, fulano tem certeza que pode vir, Beltrano tem certeza que pode vir, você pode pegar comigo quantos convites você quiser. Para o seu convidado é gratuito. Para nós da igreja também é gratuito. Só que nós da igreja já fizemos uma listinha que está com a irmã Débora e com a irmã Suzana. Você retire lá. Nós já temos uma torta, traga outra. Quantas coisas você puder trazer vai abençoar. Nós vamos montar uma mesa bem bonita aqui. Vai ser uma tarde bem abençoada que nós vamos compartilhar com os nossos amigos. Então, não falte mesmo. Se você não deu ainda nada, não tirou nada na lista, tire. Pastor, eu não tenho como trazer nada, porque eu não tenho condição financeira de trazer nada. Venha assim mesmo sem trazer, porque o objetivo é que todos compartilhem. O objetivo não é excluir ninguém, é incluir todos, tá certo? Então, eu vou ficar com vergonha porque eu não tenho nada para trazer. Não tem problema. Venha para compartilhar e traga o seu visitante. Quando terminar, eu vou estar ali à porta para cumprimentar os irmãos e vou estar com os convites à mão. Quantos convites você me pedir, eu vou te entregar. Mas seja responsável na entrega dos convites, para que a gente possa ter um parâmetro de quantidade de pessoas que a gente vai estar preparando essa refeição aqui para sábado. Vai ser uma tarde muito legal. Fizemos ano passado, foi muito bom. Todos que participaram, foi muito gratificante. E sábado será assim. Então, sábado às 16 horas. Para as pessoas que estão tirando algum material para trazer, chegue meia hora antes, pelo menos. Então, é preciso chegar às 15h30. Por quê? Para a gente arrumar a mesa e ficar a mesa toda bonitinha, para quando 4 horas os convidados começarem a chegar, já está tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Se você chegar em cima da hora, a gente vai ter que correr com as coisas para poder arrumar. Tá certo? Vamos terminar de cantar a música mais uma vezinha e depois a gente ora para despedir o pessoal.
Leva-nos em paz agora para os nossos lares, guardados e protegidos pela tua mão poderosa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eles vão continuar cantando e você dá um abraço gostoso no seu irmão aí. De braços abertos, quero te receber. Eu estava esperando você. Eu vim passar tudo que sonhei em ti. Eu te amo. De braços abertos, quero te receber. Eu estava esperando você. Eu vim passar tudo que sonhei em ti. Eu te amo. Braços abertos, quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei. Eu te amo. Que o teu reino venha.